E hoje estamos aqui para mais um É Sobre Isso, e dessa vez com Bruno Reis, consultor financeiro e Octalink. Bruno, seja muito bem-vindo. Agora, Obrigado, como, Gi. além de parceiro, fazendo parte do time aí no Sangue Roxo na Veia. E com muito orgulho. Que bom. Não tô com a minha camisa hoje, né? Deveria estar com ela, inclusive. Tá tudo bem. O importante é que tá no coração. Tá no sangue. Tá no sangue. Bom demais. Ô Bruno, eu acho que você poderia começar já compartilhando um pouco com a gente sobre a sua história, né? Especialista e consultor financeiro. O que você viu de interessante também, não só no Octa, mas você viu que agrega valor para as organizações, poder traga um pouco desse contexto para as pessoas que estão nos assistindo e que ainda não te conhecem, porque a sua jornada tem muita bagagem, muito embasamento. Tenho certeza que você vai contribuir muito com quem está nos assistindo. Bom, Gi, para mim é um prazer estar aqui, né? Uma honra vestir a camisa do Octa e apoiar nesse grande propósito de ajudar o empresário, o pequeno e médio principalmente. E, bom, minha trajetória ela começa no mercado financeiro. Eu comecei lá com 17 anos no mercado financeiro, trabalhei praticamente 12 anos em banco, no segmento empresarial, ajudando empresas, porque desses 12 anos eu tive... Desses 12, 9 foi voltado para o segmento empresarial, que eu sempre tive um desejo muito grande de olhar para o corporativo de fato. Passei, enfim, praticamente minha carreira toda ali foi dentro do mercado financeiro. E em algum momento, para mim, não fazia mais sentido continuar no mercado, por uma questão de realmente, eu costumo dizer que desalinhamento de propósito, de acordo com a instituição onde eu estava. E eu decidi fazer uma mudança de carreira. Então, tive um crescimento sólido, que obviamente sou muito grato por tudo que eu vivi, mas eu resolvi fazer uma transição de carreira e dali em diante eu fui para a consultoria, que também era um grande desejo. Sou formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão financeira, controladoria e auditoria. Então, o meu core sempre foi em finanças empresariais, né? Isso que é a minha maior estrada. E quando eu saí do mercado financeiro, eu fui eu levantei uma bandeira para ajudar o pequeno negócio, o pequeno empresário. Então, e depois, obviamente, isso acabou indo para alguns médios, mas o primeiro grande objetivo da minha transição era realmente apoiar o pequeno empresário. Por quê? Como eu atuei muito tempo no segmento empresarial, eu via esse empresário com um desafio muito grande de gerir a empresa, então falta de clareza. Eu obviamente tinha vários clientes que eram amigos e aí, poxa, dificuldade para dormir à noite, não sabia se ia conseguir pagar a folha, às vezes precisava de um empréstimo ali no curto prazo e muitas das vezes a instituição financeira nem sempre ela se coloca como um grande parceiro, né? Porque isso também não é só a bandeira da instituição, e sim quem está por trás, que é o gerente em si, mas às vezes, enfim, no meu caso, naquela época, eu tinha algumas certas limitações, e quando esse pequeno empresário, médio empresário que seja, ele não tem clareza do negócio, ele não tem visão daquilo que está acontecendo, ele acaba colocando os pés pelas mãos e tomando decisões que vão influenciar no futuro, não só dele, mas de toda a equipe. Né? E eu costumo dizer que quando a gente olha para uma empresa, eu falo isso inclusive sempre falei para os clientes, quando a gente olha para um negócio, para uma empresa, porque na minha cabeça a empresa ela é feita de pessoas. Sim. E quando a gente olha para uma empresa, nós não estamos olhando simplesmente lá na última linha, né? Que é a lucratividade. A gente tem que também ampliar esse leque e entender que quem está construindo tudo isso é gente, e essas pessoas têm famílias, têm sonhos, têm objetivos. Então, quando eu tomo uma decisão ou sou obrigado a tomar uma decisão que vai influenciar negativamente a saúde financeira do meu negócio, eu estou mexendo com toda a estrutura e com todas as famílias. Então, eu sempre tive muito isso na cabeça, e quando eu decidi fazer essa transição era para ajudar esse empresário a ter clareza e tomar decisões mais conscientes, não é? E isso tem muito a ver, o meu propósito, eu acredito que tem muito a ver com a nossa conexão. Porque nós, enfim, começamos ali como parceiros, porque eu busquei o Octa como uma solução para um cliente, né? Inclusive na área da saúde ocupacional. E aí, obviamente, eu fui entendendo o quanto, claro que, poxa, eu já tive a oportunidade de trabalhar com muitos outros sistemas, levando essas tecnologias para os clientes, para trazer mais eficiência e principalmente trazer mais clareza para a tomada de decisão.
Mas o que eu me deparei com o Okta foi não só uma facilidade de implantação, porque a gente sabe que mudar de sistema não é simples, né? Requer muita energia, mas eu me deparei com uma série de questões que me trouxe, eu acho que cada vez mais para dentro, né? Então, no momento que nós fizemos uma transição, por exemplo, nesse empresário ao qual eu conheci o Okta e me conectei, foi justamente com o objetivo de levar a clareza para tomar decisões com embasamento. Então, poxa, como eu me referi, hoje a cada 10 empresários que eu converso, 9 não sabem o quanto de fato é a margem deles, como é que está a precificação, o quanto que eles precisam vender para pagar os custos fixos, o quanto que ele pode tirar da empresa, porque ainda isso é muito interessante, né? Porque embora nós temos muita gente com nível de consciência mais elevado e com a IA aí para te ajudar muito em conhecimento, muitos empresários ainda não têm definido um prolabore. Então, ou seja, tem uma série de questões que acaba fazendo com que o negócio ele se torne sustentável. E muito, eu costumo sempre dizer que muito pela falta de clareza. Então, nós, obviamente, foi mais um caso que nós levamos à tecnologia, e eu costumo pensar, Gi, que hoje o empresário que ele está sofrendo, não consegue dormir à noite, não sabe se vai conseguir pagar a folha lá no quinto dia útil, não sabe se toma um empréstimo, quais são os próximos passos, não sabe se faz o investimento, quanto que ele vai investir em marketing, porque são dúvidas do dia a dia. E o empréstimo consciente, porque tem o empréstimo ruim e tem o empréstimo bom, dependendo da forma que você está com a clareza dos com dados palpáveis da sua organização, né? Hoje, você sabe o que acontece muito no dia a dia, assim, ó, eu posso investir mais em marketing? Isso é o que mais chega, né, pra gente. Eu posso investir mais em marketing, sim ou não? Mas se sim, quanto? Eu posso pagar um vale alimentação maior para o meu colaborador? Isso sempre surgiu nesses últimos anos, sempre são essas dúvidas. Eu compro, estoco mais, estoco menos? Qual que é a negociação ideal que eu deveria fazer? Qual que é a taxa de juros ideal que eu posso assumir com o meu banco? São todas respostas que, independente da pergunta, eu vou responder analisando as informações, analisando os dados. Só que o grande desafio hoje, que isso parece muito simples e lógico, né? Mas o grande desafio é ter esses dados de uma forma organizada. E hoje, sinceramente, independente do tamanho do negócio, seja uma empresa que está começando agora, ou seja uma empresa que já fatura 10 milhões de reais por mês, ali, 10, 20, 50 milhões, o cara que está começando agora, ele, na minha opinião, já deveria começar pensando como se ele estivesse faturando 50 milhões por mês. O alicerce da casa, a estrutura da empresa também tem que começar certa. Porque o que muda de um para o outro, de um com alto faturamento e um que está começando agora, é o nível de sofisticação, mas a gestão é a mesma. Porque todos vão ter um fluxo de caixa, vai analisar lá tudo que está entrando, tudo que está saindo, se está sobrando caixa no final do mês, se eu estou acumulando caixa. Todos precisam ter um demonstrativo de resultado para saber, poxa, o quanto eu estou vendendo e o quanto que eu estou gerando de margem, se a minha precificação está correta, se a minha tributação, se eu estou no regime ideal, tributário, adequado, e se o que eu estou vendendo e depois dos impostos e do custo direto, quanto que está sobrando, se é suficiente para honrar com as despesas operacionais e se sobra lucro. Então, independente se a empresa é pequena, média ou grande, eles precisam olhar para os números. Claro que o nível de sofisticação, quanto mais eu cresço, ele vai aumentando, mas o alicerce, a base, ele é a mesma para todos. E hoje a gente tem, por exemplo, como as tecnologias que a gente tem aqui, as nossas soluções, que nós atendemos tanto o pequeno, médio, o grande. O pequeno, ele consegue hoje, com o momento que nós estamos vivendo com inteligência artificial e avanço tecnológico, ele consegue ter um nível de sofisticação muito parecido com o grande. De uma forma democrática, falando de investimento, né? Porque para eu ter tecnologia 5 anos atrás e automatizar processo, ter inteligência artificial, ter mais fácil ali algumas respostas que eu preciso, quanto eu faturei, qual foi a margem com esse produto, qual que é o custo com esse produto, quanto eu estou pagando nos meus impostos, quanto que está gerando de lucro no final. Então, e até algumas automações financeiras em si, há 5 anos atrás eu tinha que fazer investimentos de muitos dígitos, e hoje
é super democrático. Então a gente tem produto de entrada que nós conseguimos apoiar a pessoa que está começando, o empresário que está ali no começo e ele quer ter um nível de gestão não só profundo, mas profissional. E já crescer organizado, estruturado. E se você é o médio e está passando pela dor do crescimento também, quer fazer uma gestão mais consciente, inteligente, fala aqui com o Bruno, gente. Porque ele é o cara que com certeza pode te ajudar, contribuir muito na sua operação e organização. Ô Bruno, e você trouxe aí o tema precificação, que para as empresas, para algumas, para muitas na verdade, né, é um tema ainda pouco explorado. Que dica, sugestão, o que você poderia trazer para auxiliar nesse processo como um primeiro grande passo? Tá, bom, primeiro é entender ali, cada segmento ele tem uma composição de custos que vão formular ali a precificação, né, mas um primeiro grande passo que eu sempre digo sobre precificação é nunca copie seu concorrente, porque isso ainda, embora isso é óbvio, muitas empresas fazem, né? Pois quanto que eu vou cobrar nesse meu produto, né? Deixa eu olhar quanto é que o mercado está vendendo e aí eu vou vender mais ou menos nesse preço e espero que dê certo, né? Porque a grande maioria não precifica, ele simplesmente faz uma cópia do mercado. Mas uma sugestão que, na minha visão, ela é fundamental, o olhar para o regime e os impostos que eles estão ali compondo o meu produto, ele é extremamente importante. Quando eu falo os impostos, poxa, se eu estou vendendo esse produto por R$100, eu preciso ter uma conversa com a minha contabilidade, com o meu contador. Eu sei que você não quer falar com o teu contador, né? Então ninguém acorda de manhã e fala assim, nossa, que maravilha, hoje eu vou trocar uma ideia com o meu contador, né? Mas principalmente nesse momento que nós estamos mudando, indo para um 2027 com reforma, tributária, né? Já estamos, na verdade, na transição. Entender um pouco melhor o teu cenário tributário, ele muda o jogo. Então, independente, mas eu estou no Simples Nacional, liga para o contador e pergunta qual é a faixa que você está, né? Então, ou seja, esse nível de entendimento, ele é muito importante, é a primeira grande dica que eu daria. Ô Bruno, mas aproveitando só essa deixa, tem chegado muito, por exemplo, como eu estou fazendo a parte da expansão, chega alguns potenciais clientes que, tipo assim, meu contador não conseguiu me responder. E aí? Troca de contador. Troca. E aí a gente contrata, a gente ajuda, então vem pra cá que a gente cuida da tua contabilidade. Até porque na solução da Octalink, o Aurora tem tudo integrado, né? Então o RP, CRM, conta digital, CFO no WhatsApp e o BPO. Contábil, financeiro, contábil e folha de pagamento. Exato. Então, se você está tendo esse desafio, a gente consegue contribuir com você também. E como tem chegado, Bruno? Muito. Inclusive, falando de precificação, nós temos um módulo de precificação. Você consegue, obviamente, lá dentro da ferramenta já precificar, colocando o preço de venda, os impostos que vão compor ali o preço do seu produto, o custo direto, que é o custo do produto ou do serviço prestado, o rateio das despesas diretas e indiretas. Então, tudo isso, obviamente, ali você consegue simular dentro da própria ferramenta. E o legal é que tem também a trava, né? Então, quanto de porcentagem até onde meu vendedor pode chegar? Exatamente. Tem a trava também. Exatamente. Isso é uma outra coisa que eu acho muito interessante. Porque você dá autonomia para o vendedor negociar. Exato. E você também, lá no final do dia, pode ser meritocrático, porque aquele vendedor, por exemplo, que vendeu com mais margem, você paga mais comissão para ele. Ou seja, ele coloca mais comissão no bolso, dependendo do processo da empresa em si, né? Sim. Mas, fechando esse bloco de sugestão em termos de precificação, o primeiro passo, se você está no escuro e não sabe exatamente se está no caminho certo ou não da precificação, você precisa entender quais são os impostos que eles estão compondo ali o teu preço, além da carga tributária, os custos diretos, então é o custo do seu produto de fato, ou envolvido ali na prestação de serviço, para minimamente você entender ali a margem de contribuição com cada produto. Quando você entende essa linha de margem de contribuição, ou seja, é o preço de venda, eu vou deduzir os custos e despesas diretas, né, o custo do produto, os impostos e etc., vou chegar na minha margem de contribuição. Quando você tem essa informação, a margem de contribuição, como o próprio nome diz, ela vai contribuir com as despesas operacionais do seu negócio.
Então, se você vendeu uma quantidade que te trouxe 100 mil de margem de contribuição, a pergunta é, esse 100 mil ele é suficiente para pagar todas as despesas operacionais do seu negócio e ainda te sobrar um lucro lá no final do mês, por exemplo? Né? Então, traduzindo de uma forma mais simples aqui, minimamente um demonstrativo, né? É isso. Então, se você é esse empresário que está com esse desafio de saber exatamente qual é o preço de venda ideal que você precisa trabalhar para gerar margem suficiente para gerar lucro, ou seja, se falta essa clareza para você, já clica aqui no link aqui embaixo, vem para uma reunião com o nosso time e nós vamos te apoiar e direcionar, principalmente trazer essa clareza do que você precisa fazer para não só crescer, mas crescer com lucratividade. Ô Bruno, você poderia trazer para nós também agora 3 benefícios. O que mais impactou nesse cliente que você buscou esse novo olhar da solução e você encontrou a Aurora? Qual foi o diferencial dos outros RPs que você disse que já teve também uma gama experiência, né, com outros, que te fez querer contratar essa solução e agora está fazendo parte do time? Boa, perfeito. Bom, vamos lá. O primeiro grande benefício que eu acredito que todo empresário deveria olhar é ser mais eficiente. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes você chega lá no teu departamento financeiro, você tem lá uma pessoa emitindo boletos manualmente. Então você emite lá 100, 200, 300, 500 boletos por mês. Isso leva tempo. E essa pessoa do financeiro que está emitindo um boleto, que é um trabalho mecânico, poderia estar ajudando você a ser mais estratégico no seu negócio, entendendo quais são as oportunidades de redução de custo, como eu poderia aumentar minha margem, como eu poderia vender mais. Então, o que eu vejo como primeira grande solução que a gente traz é eficiência. Porque hoje, dentro do departamento financeiro, tem muita gente fazendo trabalhos mecânicos, manuais, que um robô faz. E aí essa pessoa, ela pode fazer um trabalho mais humano, que o robô não faz. Então, de se relacionar, de ser mais o braço direito e esquerdo do empresário e ajudar esse empresário a crescer. Então, esse é um primeiro ponto que eu acredito que toda empresa deveria olhar, é eficiência. O segundo é o nível de clareza, porque o sono que muitos empresários perdem hoje e as decisões ruins, elas não são por fatores complexos, são fatores por falta de clareza, de não saber exatamente o básico do que é que está acontecendo no negócio. Quanto está entrando, quanto que está saindo, para onde está indo o meu dinheiro, eu preciso olhar para o meu fluxo de caixa, para o meu demonstrativo de resultado. Só que o que acontece? Quando eu falo eu como consultor, poxa, nos últimos 16 anos falando sobre DRE, fluxo de caixa, tem muito empresário que não sabe o que é o DRE. E no final das contas, nós estamos vivendo uma era que você não precisa ser um expert em finanças, você tem que estar com a tecnologia certa, onde que se o teu departamento financeiro estiver fazendo o básico, que é a rotina financeira ali, de uma conciliação, de inclusão no contas a pagar, receber uma classificação, no final do dia, o que você precisa aprender não é construir um demonstrativo, é só analisar, saber lá quanto que gerou de lucro, quanto que gerou de caixa. Então, é sobre isso. Né? Então, o nível de clareza está muito mais perto do que você imagina, inclusive com uma decisão, né? É uma decisão de mudar. Então, que também linka com o nível de eficiência, porque tem muita empresa que gasta horas fazendo planilhas, sendo que você não precisa. Você pode alocar tempo do teu time, ou reduzir time, ou mais do que isso, realocar pessoas para ações muito mais inteligentes e humanas, né? E deixar o robô fazer o trabalho dele. Então, e um terceiro, falando desse cliente especificamente, foi uma questão, esse é um cliente que tem um volume de cobrança muito alto, então são mais de 3 mil clientes com emissão de nota e boletos todos os meses. E uma das coisas que nós trouxemos, inclusive, foi a questão de eficiência no departamento de cobrança. Então, nós tínhamos ali praticamente 2 pessoas focadas em cobrança, ainda nós temos mais hoje, porque o primeiro grande ganho foi redução da inadimplência. Por que eu reduzi a inadimplência? Porque quando você traz a tecnologia, eficiência e automação, você consegue falar mais com o seu cliente, né? Mais rápido, e isso faz com que, em tese, nesse caso, nós conseguimos reduzir pela metade a inadimplência. Então, a gente tinha uma média lá de 5% de inadimplência, nós reduzimos para 2,5% num espaço de 6 meses. E isso, para a operação, o resultado é um impacto gigantesco, né? Gigantesco. E mais do que a economia de sair de 5 para 2,5%, é o quanto eu consigo crescer com qualidade. Porque uma coisa é você crescer com 5%, outra coisa é você crescer com 2,5% e buscando estratégias para eliminar o máximo possível, né? Porque tem
tipos de negócios que é natural você ter minimamente uma inadimplência. A questão é, você precisa controlar isso, né? Então, e nós só estamos no primeiro estágio de automação de gestão, que tem novidade aí, inclusive, falando de cobrança, né? Então, nós estamos indo, inclusive, para um próximo passo que a gente vai conseguir trazer mais aceleração, velocidade para esses negócios. Ou seja, notícia de primeira mão. Pode falar ou não? Pode, manda bala. Não. Eu posso falar? Então eu falo também, poxa, nós estamos lançando um módulo de cobrança onde você consegue trazer inteligência artificial para fazer uma gestão da sua cobrança e o teu time, ele consegue atender o cliente que está inadimplente, enfim, ou apoiar esse cliente a renegociar e etc. Tudo por dentro da plataforma, com conexão com o WhatsApp, com a API do Meta. Então, sem precisar ficar abrindo um monte de tela, entrando no banco, baixando o boleto, entrando em tela para saber se ele está inadimplente, se não está, o que ele está, quanto ele está devendo, quais parcelas, tudo em uma mesma tela, com um clique, tudo resolvido. Então, se você está passando por essa dor de inadimplência agora, já clica aqui embaixo que eu não tenho a menor dúvida que nós vamos reduzir a inadimplência nos próximos meses. Vamos fazer juntos isso. Ô Bruno, e aí pensando em todo o seu trajeto, toda a sua jornada de carreira como especialista, com todo o seu know-how, que sugestão, ou que livro, ou o que foi um divisor de águas que você poderia trazer para quem está começando, né? E quem quer ter todo esse embasamento para já seguir com o alicerce organizado. Tá bom. Hoje, eu acho que mais do que livro, eu acredito que quanto mais a gente amadurece, mais nós conseguimos entender duas coisas que para mim são fundamentais. O básico bem feito funciona e disciplina reina. Eu gosto muito de trazer essa questão do básico bem feito, porque quando a gente fala de financeiro, no final do dia, o empresário, eu amo falar de finanças, porque é a minha carreira, enfim, foi construída com base em consultoria financeira e é o que eu gosto. Mas no final do dia... Paixão pelos números. Que empresário que ele cria um negócio porque ele se identificou com um produto, com a solução que ele desenvolveu. Então, a paixão dele não é chegar às 8 da manhã na empresa e olhar para os dados. Na grande maioria deles, né? Pelo menos. Então, porém, quando nós falamos de finanças, muitos acabam se deparando com, poxa, é complexo, é chato. Enfim, chato é ter prejuízo. Ter lucro é legal, te dá liberdade, faz você ter mais oportunidade de estar próximo da família, ter experiências bacanas. Então, eu gosto muito de mudar esse contexto do financeiro para, primeiro, através do básico bem feito, você muda a perspectiva que se você tiver o básico bem feito, você vai conseguir construir algo muito grandioso no seu negócio e ter grandes resultados. Então, e quando eu falo do básico bem feito, definir a tecnologia, bom parceiro e ter clareza e principalmente cada decisão que você toma hoje, cada pergunta que você tem precisa ser respondida através do comportamento do seu negócio. E o comportamento do seu negócio são os seus dados, são os seus números, que estão o dia todo te dando uma direção. Você só precisa aprender a fazer essa leitura. Então, esse é um ponto que eu acredito que o ápice da sofisticação está na simplicidade. E isso é uma questão que, na minha visão, a gente traz com maestria hoje, que a gente leva muita sofisticação para o seu negócio, só que de uma forma extremamente simples. Qualquer um consegue trabalhar e obviamente, ter uma gestão profissional. Cara, sensacional, parabéns por toda a sua entrega, jornada, por tudo que você tem feito, somado, contribuído, e Obrigado. Só o começo. É isso. Valeu. E aí, para a gente levar isso para o maior número de empresários, para ter uma consciência melhor nos negócios e fazer uma gestão mais assertiva e consciente, divulga, compartilha para o maior número de pessoas, e é sobre isso, né, Bruno? É sobre isso. E até a próxima, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo episódio. Valeu! Valeu, gente.